Vamos lá, gente, estamos com mais um Novamente na Área. Lembrando, para você que está assistindo a nossa live agora, que esse material ele é separado, cortado do vídeo, né, da própria live, e ele é transformado em um material exclusivo dentro do canal da Casa da Rocha Guarulhos no YouTube, e também gera o podcast cotidianamente que você ouve nas principais plataformas. Gente, estamos na reta final do livro. Que livro é esse? Deixa eu mostrar para você. Tá aqui na tela. Esse é o livro. O que Cristo pensa da igreja. Lançamento, inclusive, da editora Ultimato, escrito por John Stott. Estamos analisando as 7 cartas escritas por João e que estão ali no Apocalipse. Estamos na última carta, a igreja de Laodiceia. É esse nome mesmo. Vou colocar na tela o mapa para você encontrar comigo essa igreja. Tá ali, ó. A última ou primeira, depende do jeito que você enxergar aí, do lado direito, das igrejas, das cidades, está ali a igreja em Laodiceia. Muito bem. A gente tem trabalhado essas cartas uma a uma. Estamos aqui diante da carta de Laodiceia, mais um trecho que nós vamos estudar juntos hoje, utilizando o livro, né, já citado aqui. Então eu vou ler para você a carta. A gente tem lido todo novamente, a gente lê a carta porque é uma carta pequenininha, todas as igrejas, né? E essa daqui diz o seguinte, Apocalipse 3,14, como está na tua tela aí. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que se fosse frio ou quente. Palavras duras de Jesus, né? Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. 21. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, assim nós já entendemos, pelo menos de uma forma mais ampla, o que está acontecendo. Essa é a carta de Jesus a Laodiceia. Já entendemos que essa carta ela foi escrita para essa igreja, uma carta severa. Estou lembrando um pouquinho do que nós falamos na última live, uma carta severa, uma carta que coloca realmente um peso de responsabilidade sobre aquela igreja, porque as demais cartas elas sempre são compostas por elogios e repreensões. No caso de Laodiceia, tipo assim, não tem elogio. Realmente Jesus está irado, digamos assim, com o pessoal daquela igreja. Por quê? Porque eles são pessoas, um grupo de cristãos que não se define. Por isso Jesus usa essa metáfora, nem quente nem frio, eles são mornos e Jesus abomina isso. Por quê? Porque eles sabem a verdade do Evangelho, deveriam ser quentes, fervorosos, mas são mornos, né? E Jesus realmente não gosta nada disso. Ali também você encontra um chamado ao entusiasmo e nós, inclusive,
fizemos um link que John Stott faz, tudo que eu estou dizendo aqui é o resumo do livro que nós estamos lendo, né? E nesse livro John Stott diz que esse é um bom exemplo para a igreja de hoje, uma igreja que está morna, que sabe a verdade, mas não se posiciona no sentido de viver a verdade. Bom, e aí John Stott começa agora a analisar outros trechos do texto e ele faz um diagnóstico. O que é que Jesus pensa da igreja de Laodiceia? Para isso, John Stott nos recomenda a leitura do versículo 17, que eu vou pôr na tela para você agora. E nesse versículo nós temos a seguinte expressão. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Esse é o diagnóstico de Jesus à igreja de Laodiceia. Ele, além de dizer que ela está morna, ele diz que ela está cega para a sua verdadeira condição. De onde vem isso? Do próprio ambiente em que a igreja de Laodiceia está inserida. Ali nós encontramos na cidade de Laodiceia, no primeiro século, uma sociedade que John Stott chama de opulenta. Opulenta é um adjetivo, não é apulenta não, né? Não dá para deixar de brincar com esse nome. Não é apulenta, é opulenta, ou seja, cheia de si. A congregação de Laodiceia tinha frequentadores muito autossuficientes. Eles eram materialmente prósperos. Por quê? Porque a cidade era considerada uma cidade próspera. Era uma cidade materialmente próspera. Uma riqueza considerável acontecia ali. Olha só como a cidade era próspera. Por exemplo, no terremoto que aconteceu nos anos 60 depois de Cristo e que devastou várias das cidades próximas a Laodiceia, Laodiceia foi reconstruída rapidamente e sem a ajuda do Império Romano. Eles mesmos bancaram a reconstrução da cidade. Isso mostra o quê? Isso mostra riqueza. Era uma cidade rica. Ali havia um orgulho muito forte deles por 3 razões. Primeiro, eles tinham um centro bancário e mercantil muito forte, ok? Para aquela época e proporcional à realidade daquelas cidades. Era um centro comercial muito forte, onde os bancos também estavam presentes. Segundo, eles tinham uma escola de medicina, isso é bacana, gente, ligada ao templo de Esculápio, que era uma divindade. Ali eles fabricavam o pó de frígio para a oftalmologia. Olha só, a cidade tinha uma escola de medicina e fabricava um pó que era usado para a cura de doenças oftalmológicas. E, em terceiro lugar, era um centro de produção de tecidos e de roupas. Então essas 3 coisas traziam muita prosperidade à cidade e também muito orgulho. Eu sou de Laodiceia, rapaz, lá aquela cidade é rica, tem banco, tem escola de medicina, Era assim que aquele pessoal se comportava. Os cristãos, eles foram contagiados por esse orgulho. E os seus membros se tornaram presunçosos e autossuficientes. Então, no versículo 17 que nós lemos, Jesus deixa claro que há uma condenação sobre eles. Aquelas pessoas da igreja que se comportavam do jeito que a cidade se comportava, eles achavam que estavam se saindo muito bem na sua vida religiosa. Achavam que eles tinham tudo, mas eles não tinham nada. E olha só o que é incrível que é colocado pelo texto. Jesus chama aquele pessoal de pobre, de mendicantes, não é? De pedintes, em contraponto aos bancos e ao dinheiro que eles tinham. Vocês têm bancos, vocês têm dinheiro, mas na verdade vocês são pedintes. Ele chama eles de cegos, apesar de ser um centro de tratamento oftalmológico. E ele chama eles de nus, apesar de serem um polo produtor de tecidos e de roupas.
Olha que informação rica que John Stott traz para a gente começa a entender o que nós chamamos de contexto do próprio texto. Jesus está condenando aquilo que era tão orgulhoso, motivo de tanto orgulho, melhor dizendo, para os cidadãos daquela cidade e também, infelizmente, para os cristãos da igreja em Laodiceia, que achavam que era o ó do borogodó, tudo que eles tinham. Bem, então, mendicantes, cegos e nus. Esta é a visão que Jesus tem de cristãos nominais, que é o caso daqueles irmãos em Laodiceia. Em termos morais e espirituais, são mendicantes, são cegos e são nus. Esse diagnóstico deve ser reconhecido por nós. E nós precisamos parar de nos autobajular, mas aceitar a realidade. Então o que John Stott faz é trazer para a nossa realidade hoje, porque nós também, muitas vezes, nos comportamos assim. Olhamos para o que temos, olhamos para a sociedade onde vivemos. A empresa que eu trabalho, ela é muito forte. Nós somos exportadores, nós temos muitas filiais, nós temos os 1.000 funcionários. Né? Eu trabalho com TI, eu falo com gente de Taiwan, eu falo com gente de Nova York. Não é? A gente olha para essas coisas que nos cercam e nós trazemos isso como um orgulho pessoal. E às vezes atribuímos, às vezes linkamos, melhor dizendo, essa realidade à nossa espiritualidade. Eu sou uma pessoa espiritualmente muito saudável. Por quê? Olhe como Deus me abençoa. Olha onde eu estou. Olha o lugar que eu fui colocar, lugar de honra. Lugar onde eu posso... as pessoas ficam impressionadas comigo e... Então, você está entendendo? Não ligue, não vincule bens materiais, prosperidade, não faça isso. Não vincule superioridade econômica, material, profissional. Não vincule a tua carreira como algo que seja demonstração de uma espiritualidade saudável. Pode não ser. Isso não significa que alguém espiritualmente saudável não possa ser alguém de posses, como a gente costuma dizer, né? Não possa ser alguém que tenha dinheiro, que seja uma pessoa profícua na sua profissão. Não quer dizer. Não quer dizer que todo crente tem que ser miserável, burro e coisa do tipo, como muitas vezes a gente ouve, não. Mas não faça o caminho contrário. O caminho de uma espiritualidade que pode conviver com a riqueza existe, mas um caminho em que a riqueza é usada como sinal de espiritualidade, não. Nunca faça isso, porque os irmãos de Laodiceia tinham orgulho do que tinham e do que viviam, mas eram cegos, eram pobres, eram nus, estavam nus. Essa é uma realidade perigosa e muita gente bate no peito achando que o que tem mostra a espiritualidade que vive. Não é assim que funciona. O conselho que Cristo dá diante disso está no versículo 18. Vou ler com você o que é que diz o versículo 18 quando o assunto é espiritualidade, quando o assunto é o que fazer diante disso. Aí olha só, que coisa linda, gente. Jesus dá um conselho. Já vou parar aqui, vou nem ler o versículo inteiro. Dou este conselho. O John Stott diz que isso é alguma coisa para a gente pensar. Deus Todo-Poderoso, todo Senhor de tudo, redundante aqui a minha colocação, mas é verdade, ele respeita a nossa liberdade. Não nos infringe nada, não nos coloca goela abaixo nada, mas nos respeita e ao mesmo tempo nos adverte. Ele não quer nos atemorizar, diz John Stott, mas ele quer nos colocar conscientes da nossa realidade. E aí Jesus usa o versículo 16 dizendo o seguinte: assim, porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Então é bom a gente se lembrar que Jesus aqui, ao ditar a carta para Laodiceia, usa uma metáfora. É óbvio que ele está usando uma metáfora. Mas o que quer dizer?
quer dizer que esse conselho vem da parte de um Jesus ou de Jesus numa condição de repreensão. Eu não gosto do que vocês estão fazendo, eu estou me enojando do que vocês estão fazendo e de como vocês estão vivendo. Então eu dou um conselho. E aí, vamos pensar juntos o que é que está acontecendo. Versículo 18. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então o que é que está acontecendo aqui? Essa fala de Jesus, essa repreensão de Jesus, nós não sabemos se foi vivida pela igreja, se a igreja recebeu isso ou não. Hoje, Laodiceia é uma ruína. É uma ruína. E John Stott, então, vai pelo seguinte aspecto: o que nós devemos receber da parte de Deus como repreensão não deve ser por medo. Ou seja, não é porque ele destruiu, ou não sabemos se foi o caso, a igreja de Laodiceia, que isso pode acontecer com a gente, ou que vai acontecer com a gente. O que deve mover nosso coração é sentimento de respeito àquele que é o Amém. O texto lá no versículo 14 começa mostrando quem é Jesus, está na sua tela. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas são as palavras do Amém. É Jesus que é o Amém, ou seja, aquele que significa de fato, porque é isso que significa a palavra Amém, verdadeiramente, né? Se o ministério cumpre, o seu ministério, o ministério de Jesus, cumpre todas as promessas feitas por Deus. É esse que está falando com a igreja em Laodiceia, é esse que fala com a gente. Ele é o Amém, ele é a testemunha fiel. Nós temos que ouvir a voz de Jesus. E aí, ele dá um conselho. O conselho é: compre de mim. Compre de mim ouro puro e outras coisas mais. Mas isso a gente vai falar na próxima live. O que é que esse negócio de compre de mim? Já vou deixar aqui um mistériozinho no ar, né? Será que ele está vendendo salvação? O que quer dizer isso? Será que salvação pode ser comprada? Vamos discutir isso juntos à luz do texto, à luz do que John Stott nos ensina. E na próxima live a gente dá sequência a essa conversa. Esse foi o nosso, novamente, oferecimento da Editora Ultimato, já que nós somos parceiros da Editora Ultimato. E para fechar, quero mostrar o livro que nós estamos estudando nessas conversas. Está aí na sua tela, John Stott, O que Cristo Pensa da Igreja, lançamento da Editora Ultimato. Vamos lá para o final da nossa live. Esse foi o nosso novamente. Valeu!